Então, conforme a gente viu na última leitura, tá? Odisseu passou na casa de Circe, que ficava numa ilha, né, na Lestrigônia, e ele fica um ano lá, né, hospedado com ela. Enfim, tem toda aquela trama que ela transforma os companheiros dele em porcos, enfim, ele recebe uma erva para não receber o mesmo feitiço, tá? E ao fim, no fim das contas, né, Circe recebe ele como hóspede e dá algumas instruções para ele, para que ele consiga ir mais bem avisado da sua viagem, né? Então ela dá algumas instruções para ele falar com o sábio Tiresias, para ele falar com, enfim, com outras pessoas, né? Que estão namoradas do Hades. O Hades, ele é o submundo grego, né? Algumas pessoas comparam ele com o inferno e tal, mas não é uma comparação exatamente precisa, né? Ele é o lugar para onde todas as almas mortais, né, todas as almas humanas vão irremediavelmente, né? Se foram boas ou más, enfim. Só difere ali a área do Hades, né, que você fica. É mais ou menos um negócio assim, né? Se está de frente para a praia ou se está um pouquinho mais distante, tá? Bom, e basicamente, então ela dá as instruções para esse ritual e Odisseu se prepara para executá-lo, tá? E o canto 10, ele termina com Odisseu partindo da ilha de Circe, tá? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre o que foi lido? Bom, então eu vou só esperar mais uns 3 minutinhos para começar o canto 11, tá? Aqui da Odisseia, que é justamente quando Odisseu vai performar esse ritual que a Circe lhe instrui para contratar os mortos, né? Eu pessoalmente acho um canto bem legal. Esse quadro, na verdade não é um quadro, tá? Essa imagem aqui, sair aqui ela se refere justamente a essa passagem, tá? É o Odisseu chegando ao Hades juntamente com Hermes, tá? Aqui é o caduceu de Hermes. Enfim, tá em um vaso grego, tá? Enfim, uma das obras de arte que retrata esse momento. Bom, então vamos lá. Quem for entrando, eu vou orientar para. Depois eu faço uma pausa breve, tá? Só para avisar que a gente está gravando, tá?
Vamos lá, então. Todos estão ouvindo bem? Dê um joinha no chat, algo assim, só para eu saber se está tranquilo. Sim. Beleza. Bom, então vou começar. Canto 11. Consultando os mortos. Odisseu narra como, pelo conselho de Circe, descem para o Hades. Ele ouve do adivinho Tiresias o modo de salvar a si próprio e aos companheiros. Ele vê no Hades heróis e heroínas, a própria mãe, alguns da campanha de Troia e também alguns criminosos. Tá? O Tiresias, gente, para quem não conhece, ele é um personagem recorrente nas tragédias, sobretudo do Sófocles, e ele é um adivinho divino, né? Ou seja, ele é capaz de perceber a vontade dos deuses, tá? E conforme a gente soube lá no último canto, ele foi o único a quem Perséfone preservou o intelecto, descendo ao Hades, tá? Então vamos lá, começo do canto 11. Vamos lá. Quando chegamos à beira do mar e ao navio ligeiro, antes de tudo, arrastando, metemos nas ondas divinas. Mastro depois levantamos, e velas no negro navio. Ambas as reses pusemos a bordo. Em seguida subimos a derramar quentes lágrimas, entre suspiros magoados. Por trás de nosso navio de proa negrada, mandou-nos Circe de tranças bem feitas, canora e terrível deidade. Vento propício que as velas enfuna, excelente companha. Dos apetrechos então do navio, sem falha cuidamos, e nos sentamos na nave, que o vento e o piloto dirigem. O dia inteiro com vela enfunada no mar navegamos, e quando o sol se deitou e as estradas e sombra cobria, eis-nos chegando ao termo do oceano de funda corrente. Nessa paragem se encontra a cidade dos homens cimérios, onde se acham sempre envolvidos por nuvem e brumas espessas. Nunca foi dado alcançá-los os raios do sol resplandente, nem a subir, ao vingar ele, a estrada do céu estrelado, nem quando baixa de novo na volta do céu para a terra. Noite nociva se estende, sem pausa, por sobre esses míseros. Nessa paragem puxamos a nau para a margem, tirando de dentro as résias, e ao longo nos fomos no curso do oceano, até sermos todos chegados ao ponto indicado por Circe. Por Perímedes e Euríloco, as vítimas foram sustidas, e eu, arrancando da espada cortante de junto da coxa, um fosso abri, que de todos os lados um côvado mede. E libações à sua volta fizemos a todos os mortos, primeiramente de mel misturado, depois de bom vinho, de água a terceira, espalhando farinha por cima de tudo. Ferve dos votos alcei as cabeças exangues dos mortos, de quando em Ítaca uma vaca imolar-lhes estéril, e de melhor aparência queimando-lhe preciosos objetos. E que a Tiresias à parte um carneiro também mataria, negro, sem mancha, e que nossos rebanhos o mais excelesse. Tendo assim, pois, dirigido meus votos ao coro dos mortos, tomo as duas résias em cima do fosso e mantenho cortando-lhes logo o pescoço. Escorreu sangue negro, em tropel afluíam, do érebo escuro provindas, as almas de inúmeros mortos, moços e moças, e velhos em males, há muito experientes, e virgens tenras há pouco somente do mal sabedoras. Muitos guerreiros afluem por lanças de bronze feridos, em duros prélios que manchas de sangue nas armas ostêm. Inumeráveis à volta do fosso com grande alarido, correm de todos os lados, o pálido medo me tolhe. Os companheiros, depois, exortei, ordenando que as reses que estavam mortas no chão, pelo bronze cruel abatidas, logo queimassem, depois de esfolá-las e roubos ter feito a Hades, o Deus poderoso, e a terrível e horrenda Perséfone. Eu, porém, saco de junto da coxa meu gládio cortante, e me sentei não deixando que as pálidas sombras dos mortos se aproximassem do sangue, antes de eu me entender com Tiresias. A alma do sócio Penor achegou-se-lhes antes de todas, que ainda não fora inumado na terra de largos caminhos, pois no palácio de Circe, insepulto o cadáver deixávamos, e sem os prantos do estilo, outras dores urgiam prementes. Lágrimas verto à sua vista, sentindo apertar-se-me o peito, e para ele voltando-me aladas palavras lhe digo. Como vieste, o penor, de as trevas espessas de baixo, a pé chegaste primeiro do que eu em navio ligeiro. Isso lhes disse, e ele então, suspirando, me torna em resposta.
Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, prejudicou-me um demônio nocivo e a abundância do vinho. Ao encontrar-me na casa de Circe deitado, esqueceu-me utilizar da escada por onde voltar deveria, e em consequência caí do terraço direito, a juntura, se me partiu do pescoço. Baixando para o Hades espírito, pelos ausentes te peço, por quantos na pátria ficaram, por tua esposa e teu pai que te criou de pequeno cuidoso, e por Telêmaco, filho dileto, que em casa deixaste. Tenho certeza que ao ires de volta do Hades palácio na ilha de Aeia, há de as naves bem feitas a proar novamente. Peço-te, ó chefe, que lembres de mim quando ali tu chegares. Sem sepultura e sem pranto não deixe ficar o meu corpo quando partires, que a cólera então chamará dos eternos. Mas na fogueira me deita com todas as armas que tenho, e monumento me eleva na beira do mar para assento, para que eu chegue aos vindouros o nome de um ser desditoso. Feito isso tudo, por último, finca no túmulo o remo, com o que eu, em vida, remava sentado com meus companheiros. Isso lhe disse em resposta, lhe torno as seguintes palavras. Tudo, infeliz, será feito e cumprido conforme o desejas. Dessa maneira, ficamos trocando sentidas palavras, ambos sentados, a espada mantinha por cima do sangue, a alma do sócio, do lado contrário, exprimia queixumes. De minha mãe, falecida de pouco, a alma veio, após isso, filha de Autólico, de ânimo grande, por nome Anticleia, que ainda, com vida, deixara ao seguir para a Troia sagrada. Lágrima verto sentidas, ao vê-la entre as sombras dos mortos, mas apesar de a vontade de ouvi-la, não quis que do sangue se aproximasse, sem que eu com Tiresias falasse primeiro. A alma chegou afinal do tebano adivinho Tiresias, com cetro de ouro na mão, conheceu-me e me disse o seguinte: Filho de Laertes de origem divina, Odisseu engenhoso, por que motivo infeliz a luz clara do sol desprezaste, e viestes aqui ver os mortos e a triste região em que habitam? Mas para o lado do fosso retira-te, e a espada recolhe, para que eu possa do sangue provar e dizer-te a verdade. Disse, afastando-me, a espada de cravos de prata de novo pus na bainha. Depois que do sangue anegrado provara, vira-se o grande vidente e me diz as seguintes palavras. Andas em busca do doce regresso de seu preclaríssimo, mas hás de um Deus agravar-te o retorno, não creio que escapes do que sacode os pilares da terra, pois sempre irritado contra ti te acha, por teres o filho querido cegado. Mas, apesar dos trabalhos, a pátria has de ir sem ter extremada, se conseguires refrear a cobiça e a dos teus companheiros. Quando chegar teu navio, de sólida e bela feitura, à ilha Trinácrea, fugindo da sanha das ondas violentas, onde hás de ver nas pastagens as vacas, pingues, ovelhas de Hélio, que tudo discerne e que tudo as coisas escuta. Se nenhum mal lhe fizerdes, cuidando somente da volta, posto que muito trabalhos tenhais, ainda vez de Verítaca. Mas, se lesardes, então, desde já te anuncio a ruína dos teus companheiros, bem como da nave, com quanto te salves. Hás de voltar muito tarde, com perda de todos os sócios, em nave estranha, indo em casa encontrar infinitos trabalhos, homens de grande soberba, que todos os bens te devoram, e que tua esposa divina pretendem ganhar com presentes. Mas lá chegado, sem dúvida, a todos darás o castigo. Quando, porém, no interior do palácio tiveres matado os pretendentes com bronze afiado, ou de frente ou por dolo, põe-te de novo a caminho, com o remo de fácil manejo, até te encontrares no meio de seres que o mar nunca viu, que por costume não tenham com sal temperar a comida, desconheçam navio dotados de proas vermelhas, bem como remos de fácil manejo, que as naus servem de asas. Dar-te-ei um bem visível sinal, que não deves deixar passar logo que outro homem no mesmo caminho que o teu encontrares, e te disser que uma pá de espalhar grãos de trigo carregas. Crava então neste lugar o teu remo de fácil manejo, e sacrifícios esplêndido logo oferece apocido. Primeiramente um carneiro, depois um novilho e um cachaço. Volta depois para casa e oferece hecatombes sagradas, às divindades eternas que moram no céu espaçoso. A todas elas, por ordem, distante do mar, há de a morte te surpreender por maneira muito doce e suave, ao te vires enfraquecido em velhice opulenta e deixares um povo completamente feliz. Eis que toda a verdade te disse. Isso disse ele. E, em resposta, lhe torno as seguintes palavras. Foram, sem dúvida, os deuses, Tiresias, que assim decretaram. Vamos, agora me fala e responde conforme a verdade. De minha mãe a alma vejo, que a vida deixou não faz muito.
Acha-se junto do sangue sentada. Não diz coisa alguma, nem tem coragem de olhar para o filho. Com ele não fala. Dize, Senhor, como pode ela vir a saber que eu sou ele? Isso lhe disse. Em resposta, ele me torna as seguintes palavras. Fácil resposta vou dar-te na mente, sem custo imprimir-te. Quantas das almas dos mortos que ali se aglomeram, deixares aproximar do sangue, dir-te-ão a verdade inconcursa, mas as demais recuarão, as que não permitires fazê-lo. Tendo-se dito, se foi para o Hades, palácio de novo a alma do Vate Tiresias, depois de anunciar a verdade. No mesmo ponto fiquei, até vir minha mãe para perto, o negro sangue beber. Conheceu-me no mesmo momento e com sentidos queixumes me diz as palavras aladas. Como vieste, meu filho, até as trevas espessas de baixo, ainda com vida? É difícil aos vivos olhar esses quadros. Há de permeio cachoeiras enormes e rios violentos. A começar pelo oceano, que nunca jamais ninguém pôde a nau transpor, mas somente provido de nau bem construída. Ora, depois de vagar muito tempo com teus companheiros, vieste de Troia até aqui? As paragens ainda não foste de Ítaca, nem te avistaste em teus passos com tua consorte? Isso me disse, em resposta, lhe torna as seguintes palavras. Foi, minha mãe, necessário descer até o Hades palácio, para consulta fazer ao tebano adivinho Tiresias. Ainda ao país dos aqueus não fui eu ter, nem a pátria querida. Mas, sem cessar, hei vagado, sofrendo aflições incontáveis, desde o momento em que o Atrida preclaro segui como sócio para guerrear os troianos em Ilho, de belos cavalos. Vamos, agora me fala e responde conforme a verdade. Como domou-te o destino, infligindo-te morte implacável? Foi demorada a doença? A ti veio talvez a frecheira Ártemis, que te privaste da vida com dardos suaves? Do pai me conta, e do filho que em casa ao partir me ficaram, se as regalias do manto eles ambos desfrutam, ou se outrem as usurpou, por julgar que não hei de rever o palácio. O pensamento e a vontade também me revela da esposa, se junto ao filho ainda se acha, e conserva os haveres intactos, se o mais insigne dos chefes aqueus a tomou por consorte. Disse-me então minha mãe veneranda a essas minhas palavras. O coração paciente, em verdade, tua esposa ainda se acha, onde a deixaste em tua casa. A aflição permanente a consome todas as noites e dias, sem nunca pôr termo a seu pranto. Ainda ninguém do comando real se apossou, mas Telêmaco todos os bens te administra tranquilo, e frequenta os banquetes, tal como cumpre a pessoa que só é distribuir a justiça. É convidado por muitos. No campo teu pai ainda se acha, sem baixar nunca a cidade, jamais dorme em leito macio, por não ter mantos em casa, nem cópia de bons cobertores. Dorme de inverno na casa onde os servos encontram repouso, na cinza, junto à lareira, com roupa andrajosa por cima. Mas quando chega o verão e a estação luxuriante de frutos, pelo monstruoso terreno em que tem tua vinha plantada, no chão a cama prepara, formada por folhas caídas. Acabrunhado ali fica, sentido a tristeza indizível de tua ausência. Sobre ele carrega a velhice funesta, esse o motivo também de me ver pelo fado colhida. Não me matou no interior do palácio a frecheira veloce, que com seus dardos suaves da vida afinal me privasse. Nem foi tampouco doença, que só é produzir nos humanos definhamento terrível e a força dos membros apaga. Mas os cuidados, ilustre Odisseu, por tua causa, e a saudade como a ternura que a mim dedicavas, tiraram minha vida. Profundamente abalado, deixaram-me suas palavras, e desejoso de o espírito ao peito apertar com ternura, arremeti por 3 vezes, levando-me o peito a abraçá-la, por outras tantas do braço fugiu-me, qual sombra fugace, ou mesmo sonho, deixando-me dor mais acerba no espírito. Volto-me então e lhe digo as seguintes palavras aladas. Mãe, por que me evitas o abraço que tanto desejo estreitar-se? Não poderíamos nós, até mesmo aqui no Hades, os braços entrelaçar e atenuar deste modo a tristeza indizível? Ou, porventura, Perséfone ilustre, um fantasma ilusório, somente a mim deixou vir, porque dores mais fundas sentisse? Disse-me então, minha mãe veneranda, a essas minhas palavras. Pobre de mim, caro filho, dos homens o mais desgraçado. Não te enganas, Perséfone, a filha de Zeus poderoso. Esse é o destino fatal dos mortais quando a vida se acaba, pois os tendões de prender já deixaram as carnes e os ossos. Tudo foi presa da força indomável das chamas ardentes.
Logo que o espírito vivo a ossatura deixou alvacenta. A alma, depois de evolar-se, esvoaça para qual sombra de sonho, mas cuida logo de a luz retornar. Grava na alma isso tudo para que possas, depois do retorno, tua esposa contá-lo. Dessa maneira, em colóquios estávamos. Outras mulheres se aproximaram, enviadas a nós pela ilustre Perséfone, filhas e esposas preclaras de heróis de mais nobre linhagem. Todas da negra sangreira agrupadas em roda ficaram. Considerei que de modo a cada uma falar conseguisse, até que afinal tomei um entre os vários alvitres pensados. A longa espada arrancando do lado da coxa robusta, não consenti que da negra sangreira elas todas provassem ao mesmo tempo, mas uma após outra, contando-me logo de que linhagem provinham, conforme inquiria curioso. Tiro, de nobre progenie, em primeiro lugar se apresenta, que diz ser descendente do herói Salmoneu primoroso e com Creteu desposada, que de Éolo grande nascera. Do sacro rio Enipeu, ela viu-se tomada de amores, o mais bonito de quantos no dorso da terra deslizam. Donde o prazer de passear pela margem do rio brilhante, mas o que a terra sacode, tomando-lhe a externa paciência, veio deitar-se-lhe ao lado, na foz vorticiosa do rio, onde púrpura, encurvada sobre eles em forma de monte, alça-se em torno, ocultando assim o deus e a donzela terrena. Fê-la dormir, e dos flancos o cinto de virgem desprende. Quando o trabalho amoroso concluiu, o que a terra sacode toma-lhe a mão e falando, lhe diz as seguintes palavras. Deve alegrar-te, mulher, esse amor, quando os anos correm. Filhos terás, muitos filhos notáveis, que o leito dos deuses não são estéreis. Tu, pois, deles cuida e os provê de alimentos. Ora, a tua casa retorna e meu nome ninguém pronuncia, pois sou possuído de escuros cabelos, o que a terra sacode. Tendo isso dito, mergulha de novo no mar ondulante. Grávida tendo ficado, foi a mão de Neleu e de Pélias, que como servos robustos de Zeus poderoso cresceram. Pélias em Ioco de extensas planícies o mando exercia, rico em rebanhos, mas o ouro no chão arenoso de Pilo. Outros filhos, como esposa imperial de Creteu, pôs no mundo, Ésone, o claro Ferete, e o ginete valente Amitáone. Logo depois dessa, Antíopa eu vi, pelo Asopo gerada, que se gloriava de ter tido Zeus como amante nos braços de quem nasceram depois Zeto e Anfião, dois robustos rebentos, que a alta Tebas fundaram, de 7 portões e altas torres, pois sem baluartes, de fato, de todos lhe era impossível na vasta Tebas morar, apesar de ambos serem valentes. Veio depois dessa Alcmena, que de Anfitrião era esposa, e de Heracles mãe, muito valente guerreiro de peito leonino. Logo depois de deitar-se nos braços de Zeus poderoso. Vi também Mégara, filha notável de Creonte orgulhoso, que se casou com o herói Anfitrônio, jamais subjugado. Vi depois dela a mãe de Édipo, a bela rainha Epicasta, a quem o filho assassino do pai por esposa tomara. Nesse atrocíssimo crime a mãe dele insciente foi cúmplice. Em breve os deuses, porém, aos mortais o ocorrido contaram. Ele, trabalhos bastantes em Tebas sofreu primorosa, quando dominava os cadmeios pelos desígnios dos deuses. Ela, tomada de dor indizível em trave elevada, corda sinistra passou e desceu para o Hades palácio, de solidíssimas portas. Ao filho elegou sofrimentos inumeráveis, que erinhas maternas a ponto executam. Vi, também, Clóride, a bela, que o forte Neleu desposara, tão só por sua esbelteza, pagando-lhe dote estupendo. Era a mais moça das filhas de Anfíone, o Iácida ilustre, que na cidade dos Mínios Orcômeno outrora reinara. Foi entre os Plínios a rainha e gerou nobilíssimos filhos, Crômio, Nestor e também Periclímeno, de gênero altivo, e a forte Pero, que a todos os homens encanto causava. Foi requestada por muitos vizinhos, mas só pretendia dá-la Neleu ao que as vacas tardonhas de fronte espaçosa fosse capaz de tirar da força difícula, de muito árdua empresa. Somente acelou de trazê-las a um vate irrepreensível, mas foi por desígnio dos deuses obstado, pois os pastores do campo o prenderam com duras cadeias. Quando, porém, decorridos já eram os meses e os dias, e o ano todo vencido, de novo as sazões retornaram, a força de Ífico, a fim dos pesados grilhões o liberta, pois lhe contaram os oráculos, cumprindo de Zeus o desígnio. Leda, em seguida de mim, se aproxima, a consorte de Tíndaro, do qual gerou 2 rebentos dotados de espírito ousado, o domador de cavalos, Castor, e o viril Polideuces,
ambos com vida no seio da terra fecunda se encontram. E mesmo embaixo da terra, por Zeus extinguidos, mudança fazem de sítio alternada, passando com vivos um dia, e com os mortos, iguais honrarias que os deuses recebem. Veio depois a consorte de Aloeu, Ifmédia chamada, que se orgulhava de haver sido amada do divo Possido, de quem 2 filhos gerou, mas dotados de curta existência, Oto divino e Efialto, cercado da auréola da fama, homens tão grandes a terra fecunda jamais produzira, nem tão formosos como esses. Se o célebre Orião excetuarmos, pois 9 côvados tinham de largo ao contarem 9 anos, e 9 braças de altura também na cidade atingiram. Aos mortais do alto Olimpo, até mesmo a ameaçar se atreveram de deflagrar entre todos a fúria da guerra impetuosa. Imaginaram pôr o Ossa por cima do Olimpo, e naqueles o monte Pélio frondoso, porque fosse o céu escalado, o que teriam cumprido se a idade viril alcançasse. Mas, no nascido de Zeus e de Leto de belos cabelos, a ambos destruiu, antes mesmo que as faces estivessem cobertas de uma abundante penugem, quando eram os imberbes ainda. Fedra também se apresenta com Pócris e a bela Ariadna, filha de Minos, de mente funesta, que outrora de Creta levar Teseu, pretendeu para o monte sagrado de Atenas, sem que conseguisse. Em dia, envolvida por água primeiro, Ártemis a fez morrer, sendo ela acusada por Dionísio. Mera e Clímena também se apresentam e a odiosa Efírila, que o ouro aceitou cobiçado por troca do esposo de Leto. Fora impossível de todas falar ou sequer nomeá-las, que muitas eram esposas e filhas de nobres guerreiros. A noite eterna primeiro e ao termo chegar haveria. Ora, é porém de dormir, ou na nave com meus companheiros, ou mesmo aqui. Vós permita-me o Olimpo aprestar meu retorno. Isso, disse ele, os presentes calados e quedos ficaram, como esse encanto sentissem no interno da sala sombria. Foi a primeira a falar de cândidos braços Arete. Ora, Feácios, diz-me do vosso pensar sobre esse homem, quanto à estatura e aparência, e também à finura do espírito. Ele é meu hóspede, certo, mas vós partilhais todos da honra. Não vos mostreis apressados de a pátria enviá-lo, nem parcos em acumulá-lo de dons, porque nada possui. Por vontade dos imortais, tende todos em casa abundante haveres. Fala também Equineu para os outros, esperto guerreiro, que se prezava de ser o mais velho dos homens feaços. Caros, em nada se afasta do nosso pensar e conselho, quanto nos disse a sensata rainha. Deveis atendê-la, mas só de Alcino, presente, depende a exatação e a palavra. Disse-lhe Alcino, falando em resposta as seguintes palavras. Tudo será executado conforme o dissermos, enquanto eu vivo for e reinar nos feaços amantes do remo. Que se resigne o estrangeiro a ficar, muito embora saudoso, até amanhecer entre nós, porque sobre os presentes eu possa providenciar. Quanto à volta, é cuidado que a todos compete, mormente a mim, que no povo comando o governo exercito. Disse-lhe então em resposta de seu guerreiro soleste. Ó rei Alcino, entre todos ilustre ornamento do povo, se por um ano mandar que aqui esperar me pudesse, até me aprestar a volta, bem como admiráveis presentes, muito satisfeito o atenderia, porque vantajoso seria que de mãos cheias pudesse voltar ao país de nascença. Mais estimado é de ser e acolhido com mais reverência, porquanto os homens em Ítaca a minha chegada assistirem. Disse-lhe Alcino, falando em resposta, as seguintes palavras. Não tens o aspecto, Disseu, quanto mais todos nós te admiramos, de mentiroso ou embusteiro, do jeito que de tantas pessoas que a negra terra alimenta e espalhada se encontram no mundo, a urdir mentiras acerca de fatos jamais presenciados. Tu, porém, sabes dar forma admirável aos teus pensamentos. Como um cantor eloquente, disseste-nos a narrativa dos sofrimentos do exército argivo, que teus também foram. Vamos, agora me fala e responde conforme a verdade. Se vistes acaso qualquer dos excelsos amigos que outrora a ilha viajaram contigo, onde o acerbo destino encontraram. Muito comprida é a noite hoje, infinita, ainda é cedo, por certo, para dormir no palácio. Ora, os feitos nos conta admiráveis. Consentiria em ficar até vir-nos a aurora divina, se suportasses aqui no salão teus trabalhos contar-nos. Disse-lhe então em resposta de seu guerreiro solerte. Ó rei Alcino, entre todos ilustre ornamento do povo, há tempo para repouso e também para grandes discursos, mas se realmente escutar-me desejas, opor-me não posso ao que pedes, e assunto mais grave ora passo a contar-te,
quantas misérias os meus companheiros de leto sofreram, quantos puderam fugir da lutuosa campanha dos teucros, para afinal serem vítimas de uma mulher perniciosa. Logo, depois que Perséfone casta espalhou para os lados todas as almas com que conversava das tenras mulheres, a alma do Atrida Agamenon veio postar-se mais perto, cheia de dor, tendo à volta reunidas as dos companheiros, que no palácio de Egisto ao destino cruel sucumbiram. Reconheceu-me no instante em que o sangue bebeu, de cor negra, altos gemidos eleva, seguidos de pranto copioso. E para mim tende as mãos, de nas minhas pegar desejoso, mas já o havia deixado com sueto vigor de outros tempos, tal como sempre nos membros flexíveis possuir demonstrara. Lágrimas verto à tua vista, sentindo apertar-se-me o peito, e para ele voltando me digo as seguintes palavras: ó nobre Atrida Agamenon, insigne pastor de guerreiros, de que maneira te pôde domar o implacável destino? Em tua nau conseguiu porventura possido destruir-te, desencadeando procela terrível e ventos furiosos? Ou foi a mão de inimigos em terra que a vida perdeste, quando intentavas levar-lhe os bois e rebanhos seletos? Ou por mulheres lutando em conquista de alguma cidade? Isso lhes disse, e em resposta me torna as seguintes palavras: filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, nem me privou da existência possível no barco ligeiro, por assolar tempestade terrível e ventos furiosos. Nem, quando em terra saltasse, caí pelas mãos de inimigos. Não, minha morte e o destino fatal por Egisto me vieram. Com minha esposa funesta matou-me, depois de chamar-me para um banquete em sua casa. Qual boi se abate no talho. Dessa maneira morri, vergonhosa. Também ao meu lado meus companheiros tombaram, quais porcos de dentes recurvos. Quando na casa de um homem de grande influência ou riqueza há casamento, ou festim por escote, ou banquete opulento, já te encontraste presente a matança de muitos guerreiros, quer em combate insulado, quer mesmo em batalha terrível. Mas ante aquele espetáculo teria sentido piedade. Quando nos visse no meio dos corpos e mesa repleta pelo salão a jazer, e no soalho a sangueira escorrendo. Mas a impressão mais terrível me veio dos gritos da vítima de Clitemnestra, Cassandra, que a infame e perjura imolava perto de mim. Quis a mão levantar de onde estava. Caiu-me para o chão duro. Ferido em extremo me achava. Afastou-se a desbriada, sem ter nem pensado sequer encerrar-me a boca e os olhos, no instante em que o Hades, o palácio, o baixava. De mais cinismo, a abjeção não existe do que uma consorte que semelhantes ações no mais íntimo da alma concebe. Tal como aquela que o crime no peito planejou, monstruoso, de assassinar o marido legítimo. Sempre pensara que minha volta ao palácio seria bem-vinda aos meus filhos, aos servos todos da casa. Lançou sua infame conduta sobre ela própria, vergonha indelével, em quantas mulheres em qualquer tempo nasceram, até mesmo as de espírito justo. Isso me disse, em resposta, lhe torna as seguintes palavras: ó, por sem dúvida Zeus, que vê ao longe, infligiu graves penas na descendência do Atreu, pelos atos de suas mulheres desde o começo. Por causa de Helena, bastante morreram. De Clitemnestra, em tua ausência, tu veio traição indizível. Isso lhe disse, em resposta me torna as seguintes palavras: nunca te mostres benévolo para a tua própria consorte, como também não lhe conte seus pensamentos completos, mas uma parte revela, e outra deixa que oculta lhe seja. Mas não terás de morrer, Odisseu, pela mão de tua esposa, pois alimenta no espírito justos e honestos desígnios, a descendente de Cário guerreiro, a prudente Penélope. Era ainda jovem no tempo em que os dois para a guerra partimos, e no palácio deixamos com o filho de mama nos braços, que porventura é feliz e frequenta a assembléia dos homens. Cheio de orgulho, há de o pai contemplá-lo ao se ver de regresso, e o pai dileto há de os filhos abraçar, por sua vez, como é de uso. Mas minha esposa não quis que meus olhos à vista do filho se saciassem, pois antes de o ver, me privou da existência. Ora, no espírito grava as palavras que passo a dizer-te. Às escondidas farás apartar o navio da pátria. Jamais às claras, porque não podemos confiar nas mulheres. Vamos, agora me fala e responde conforme a verdade. Se de meu filho tiveste notícia, ainda vivo se encontra? Foi porventura até Pilo, no solo arenoso, ou a Orcômeno, ou visitou Menelau nas planícies extensas de Esparta? Porquanto Orestes, ilustre na terra, ainda se acha com vida. Isso disse ele, em resposta lhe torna as seguintes palavras: por que pergunta, Atrida, isso tudo?
Não sei responder-te, se é vivo ou morto, de nada nos serve falar aéreamente. Dessa maneira, ficamos trocando sentidas palavras, cheios de dor incontida e a verter copiosíssimo pranto. Mas nesse instante, chegou-nos a alma de Aquiles Peleio, mais de Patroclo, como a do herói impecável Antíloco, como a de Ajás, que em finura de traços e farta estatura, era o mais belo dos Dânaos depois do impecável Aquiles. Reconheceu-me a alma logo de Aquiles, de pés muito rápidos, e com sentidos queixumes me diz as palavras aladas. Filhos de Laerte, de origem divina, de seu engenhoso, que nova empresa infeliz, mais ousada que as outras concebe, como até o Hades ousaste baixar, onde os mortos se encontram, das consciências privadas, quais vão simulacros dos homens. Isso me disse, em resposta, e torna as seguintes palavras. Ó nobre filho do Eácida, Aquiles, primeiro entre os Dânaos, vim, por me ser necessário pedir um conselho a Tirésias, sobre a maneira de em Ítaca alpestre chegar de tornada. Ainda ao país dos aqueus não fui ter, nem a pátria querida. Sim, continuo a vagar e sofrer, mas ninguém, nobre Aquiles, é tão feliz como tu, no passado e nos tempos vindouros. Enquanto vivo, os argivos te honrávamos, qual se um deus fosse. Ora te achas em meio dos mortos, sobre eles exerce mando inconteste. Não podes queixar-te da morte, ó apelida. Isso lhe disse, e ele logo me volve as seguintes palavras. Ora, não venha, solerte Odisseu, consolar-me da morte, pois preferiria viver empregado em trabalhos de campo sobre um senhor sem recursos, ou mesmo de parcos haveres, a dominar deste modo nos mortos aqui consumidos. É preferível me dares notícia de meu filho ilustre. Sempre nos prélios avança ele à frente, ou atrás ele fica. Quero também que me digas do nobre Peleu, se é o que sabes, se ainda se encontra entre os fortes mirmidões, de honra cercado. Na ela de Infítia, talvez, lhe recusam o apreço devido, por ter as pernas e os braços tolhidos por causa da idade. Se, como seu defensor, a luz bela do sol ainda eu visse, do mesmo modo que outrora nas vastas planícies de Troia, num grande povo a matar, em defesa dos fortes argivos, fosse possível voltar no instante a meu pai deste modo, certo haveria fazer respeitadas as mãos invencíveis a todos quantos lhe fazem violência e das honras o privam. Isso me disse, e em resposta lhe torno as seguintes palavras. Sobre o notável Peleu, não te posso dizer coisa alguma, mas, no que tem relação com teu filho querido, Neoptólemo, hei de a verdade contar-te, sem falhas, conforme me pedes. Foi justamente por mim, conduzido na côncava nave desde a ilha de Éciro, onde estava, aos acaios de grevas bem feitas. Quando em redor da cidade de Troia assembleia formávamos, era ele sempre o primeiro a falar por maneira adequada. Éramos eu e Nestor os dois únicos que a ele vencíamos. Quando, porém, na baixada troiana com bronze lutávamos, nunca ficava no meio da turba, ou nas filas dos outros, mas avançava na frente, em coragem vencendo a todos nós. Muitos guerreiros inimigos matou nas terríveis batalhas. Fora impossível de todos falar, ou sequer nomeá-los, que foram mortos por ele em defesa dos chefes argivos. Mas, como soube com bronze privar da existência o alto Eurípilo, filho de Telefo, e como ao redor muitos sócios caíram, homens cetéios por dons feitos a uma mulher tão somente. Nunca vi homem tão belo, se o divo Memnão nós excluirmos. Quando os melhores argivos no ventre ficamos da máquina, que por Epeu tinha sido construída, a mim tudo confiaram. Tanto fechar como abrir o esconderijo seguro onde estávamos, que o comandante e bons conselhos dos danos tremura nos membros, que todos mostravam e cheios os olhos de lágrimas. Mas, em nenhuma ocasião, a Neoptólemo vi com os olhos a pálida acute, nem mesmo sequer orvalhada de lágrimas a rosa face. Ao contrário, pedia-me sempre, insistente, que lhe permitisse sair, e empunhando sempre o gládio e a pesada lança de bronze, planejava fazer grande estrago nos teucros. Mas, quando a excelsa cidade de Príamo enfim destruímos, para o navio subiu com sua parte de espólios e o presente, sem que nenhuma ferida tivesse por bronze afiado. Quer corpo a corpo, quer mesmo de longe, tal como na guerra sempre acontece. Tal como na guerra sempre acontece. Pois de Ares a fúria escolher nunca soube. Dessa maneira lhe disse a alma, então o veloz neto de Elco. A grande espaço se foi pelos campos macios de Asfódalos, muito contente por ver o seu filho exaltado a este ponto. As outras almas, porém, das pessoas que a morte colhera, permaneceram tristonhas, contando o seu próprio infortúnio.
A alma somente de Ajaz, afastada ficou das dos outros. O Telamônio, agastado por causa da vitória que obtivera sobre ele, a lutarmos sobre as naves pela armadura de Aquiles, que a mãe venerada trouxesse. Eram juízes os filhos dos Troas e Palas Atena. Ah, quem me dera que nunca tivesse alcançado esse prêmio, pois foi essa arma o motivo de a terra cobrir tal cabeça como a de Ajaz, que nos feitos guerreiros e nobre presença, era dos Dânaos o mais distinguido depois do Pelida. Para ele, então, me voltando, palavras melífluas lhe disse: Ó Telamônio impecável, Ajaz, até mesmo entre os mortos, não te dispõe a abrandar tal rancor, por motivo das armas prejudiciais que aos argivos os deuses em mal converteram? Causas, elas foram de haver perecido em baluarte como eras para os aqueus. Quanto à nobre cabeça de Aquiles Peleio, profundamente sentimos tua morte. Mas culpa nenhuma cabe a ninguém, só a Zeus, que, contrário aos aquivos lanceiros, os alvejou com sua cólera, impondo este fado indigitoso. Mas aproxima-te, herói, porque minhas palavras escute, e o meu relato refreia, e desdém desse peito magnânime. Isso lhe disse, mas, sem responder, afastou-se, como as demais sombras dos mortos, de novo para o érebo escuro. Mas muito embora zangado, ter-me-ia falado eu ou com ele. Neste momento nasceu-me no peito o desejo incontido de ver também outras almas dos mortos, que ali se encontravam. Minos, realmente, ali vi, filho ilustre de Zeus poderoso, com o cetro de ouro na mão, assentado entre os mortos a justiça distribuir. Em redor eles todos, em pé, sentamos seus casos, contam no Diades, palácio de amplíssimas portas. Vi depois destes também a figura de Orião gigantesco, que pelo prado de Asfódelos feras num ponto reunia, que anteriormente ele próprio nos montes desertos caçara, com uso apenas de clava, todas elas de bronze inquebrável. Vi também Tício, nascido na terra de glória perene, que de 9 geeiras tomava do solo onde estava estendido. Ao seu lado, seus 2 abutres vorazes laceravam-lhe o fígado, pelas membranas rasgadas, sem que ele afastá-los consiga. Leto, a consorte impecável de Zeus, violar tentou ele, no Panopeu, de ridentes campinas quando ia até Pilo. Vi também Tântalo, e o modo por que ele, com pena indizível, num lago estava metido, com água a bater-lhe no queixo. Sede sofria, mas era impossível jamais minorá-la, pois quantas vezes o velho tentava beber e abaixava-se, era toda a água absorvida, escoando-se o negro, surgia-lhe dos pés à volta o terreno, que sempre um demônio secava. Árvores altas e com frutos vergavam-lhe sobre a cabeça. Eram pereiras, romeiras, macieiras, de frutos opimos, mais oliveiras viçosas e figo de gosto agradável. Mas quantas vezes o velho tentava com a mão alcançá-las, o vento forte as tocava para o alto, até as nuvens sombrias. Vi também Sísifo, e o modo por que ele, com pena indizível, com as mãos ambas tentava arrastar uma pedra enormíssima, firma os 2 pés no chão duro, com ambas as mãos esforçando-se, para levar para cima o Penedo, mas quando pensava que já vencera o alto monte, com força outra vez retornava. Desta maneira até o plano rolava o penhasco impudente. Ele de novo a empurrá-lo começa, suor escorrendo-lhe dos membros todos, enquanto a cabeça de poeira se cobre. Heracles vi, depois deles, dotado de força enormíssima, isso é, somente sua sombra. Ele próprio, entre os deuses eternos, frui 1000 delícias, tendo Hebe a seu lado, de pés bem torneados, filha de Zeus potentíssimo e de Hera, e das auras sandálias. Em torno dele se via o alarido dos mortos, qual de aves que se dispersavam com um susto. Ele, à noite de trevas semelho, o arco desnudo na mão, e na corda uma seta disposta, olha terrível em volta, com um gesto de pronto disparo. Um talabarte potente trazia cingido no peito, de ouro todo ele, no qual trabalhadas figuras se viam. Ursos e porcos selvagens e leões de mirada terrível, lutas, combates e mortes, e prélios que os homens destroem. Nunca fizera outro igual, nem lhe fora possível fazer qualquer coisa, o próprio artista com que tanto engenho essa peça aprontara. Reconheceu-me no mesmo momento, ao me ter sobre os olhos, e entre gemidos sentidos profere as palavras aladas. Filho de Laertes, de origem divina, de seu engenhoso, mísero, certo também o destino funesto te coube, tal como a mim me tocou,
quando aos raios do sol eu sofria. Conquanto filho do Cronidas, Zeus poderoso, trabalhos inumeráveis sofri. Por um homem que me era só menos, foi subjugado. O qual muito trabalho me impôs, infamante de certa vez me mandou até aqui, porque o cão lhe levasse. Pois não supunha que houvesse trabalho mais grave do que este. Mas consegui subjugá-lo e arrastá-lo do Hades palácio. A de olhos glaucos, Atenas, com Hermes, de guia serviram-me. Tendo isso dito, se foi para o de Hades palácio de novo. Permaneci, porém, firme, esperando até ver se ainda viam mais outras sombras, de heróis falecidos nos tempos remotos. Vira, sem dúvida, os priscos varões que encontrar desejava. Filhos gloriosos dos deuses, Teseu e Pirito, por certo. Mas nesse instante afluiu grande número de alma de mortos, com tal tumulto que o pálido medo de mim se apodera, de que pudesse a cabeça de Górgona, o monstro terrível nesse momento, mandar-me de Perséfone ilustre desde o Hades. Neste mesmo instante, subi para a nau e dei ordens aos sócios que embarcassem também, e as amarras de trás desprendessem. Sobem por isso os demais para bordo, e se sentam nos bancos. A onda levava o navio através da corrente do oceano, primeiramente com remos, depois por bons ventos tocado. E aí termina o canto 11, pessoal. Vou terminar a gravação, tá? Também gostaria de ouvir comentários.